sei quem tenho crido, eu sei que és fiel. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Não, não. Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel. Os astros proclamam a vinda do Senhor. Que dia glorioso será para os salvos em Jesus. Será glorioso, será glorioso aquele dia em que Cristo voltará. Será glorioso, será glorioso aquele dia em que Cristo voltará. As estrelas cairão do céu no poder do Senhor, e a lua escurecerá e o sol o seu brilho não dará. Será glorioso, será glorioso aquele dia em que Cristo voltará. Será glorioso, será glorioso aquele dia em que Cristo voltará. As estrelas cairão do céu no poder do Senhor, e a lua escurecerá e o sol o seu brilho não dará. Será glorioso, será glorioso aquele dia em que Cristo voltará. Será glorioso, será glorioso aquele dia em que Cristo voltará. Glórias a Deus, louvado Glória a seja Deus. Deus. Louvado seja Glória o nosso a Deus. Deus. Muito boa noite, povo de Deus. É bom estar aqui mais uma segunda-feira. E com certeza nessa noite Deus tem muitas bênçãos, né? Através do conhecimento para a minha vida e também para a sua vida. Seja bem-vindo à nossa live. Eu sou o pastor Adilson Camargo, como de sempre, toda segunda-feira nós estamos aqui com a live Está na Bíblia. E hoje um tema muito abençoado, um tema muito importante, um tema muito polêmico também, mas eu creio que com certeza vamos sair daqui mais edificado e com um pouco mais de conhecimento da poderosa palavra de Deus, tá bom? Então fica aí, compartilha essa live para nós aí, já vai compartilhando aí, já vai convidando seus amigos, né, para estar participando conosco aqui, e vai ser muito legal, tá bom? E eu não estou aqui sozinho, como de sempre, está aqui conosco nosso pastor, nosso mestre, pastor Carlos Alberto. Boa noite, pastor Carlos. Glória a Deus, boa noite, pastor Adilson, boa noite, irmão Admilson, que está aqui, irmão Josimar, diáconos da casa do Senhor, da obra do Senhor. Boa noite também aos nossos amados, né, que nesse início de programação já estão nos acompanhando.
E realmente com grande expectativa nós estamos aqui nessa segunda-feira. O nosso desejo é compartilhar com os irmãos da palavra nesse culto, em honra a Deus, que visa o conhecimento, nos aprofundar mais no conhecimento. E estamos orando, temos orado para que Deus, na verdade, possa se nos usar para que haja edificação, consolo e exortação. Então, uma boa noite para todos, que Deus nos dê um bom programa, aguenta firme aí, como o pastor Adilson tem falado, mande as suas perguntas. O tema não é apesar de ter um tema, mas ele se divide, subdivide, em vários outros temas, e nós estaremos conversando aqui de acordo com as perguntas do pastor Adilson. E nós esperamos a sua pergunta também, que Deus possa nos abençoar de uma forma especial nesta noite, porque é um tema bastante importante, com relação à escatologia, onde nós vamos falar um pouco de alguns eventos que estarão ocorrendo no final agora dos tempos, e são temas assim bastante profundo, bastante interessante nós conhecermos, nós os cristãos, ainda que não estaremos aqui, quando acontecer esses eventos, mas com toda certeza, é importante que nós saibamos, porque ele faz parte de todo o conselho de Deus, e nós precisamos, mais do que nunca, como Paulo diz em Atos 20, pregarmos todo o conselho de Deus. É bem verdade que não se é muito pregado, que se há um conhecimento bastante precário, do desenrolar dos acontecimentos finais, mas estamos aqui, porque faz parte da Bíblia, faz parte da palavra, está também dentro do plano da salvação realizado por Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, uma boa noite, tenhamos um bom programa, que o Espírito Santo de Deus possa trazer iluminação, entendimento, sabedoria, conhecimento, discernimento espiritual a todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então seja bem-vindo e vamos lá, Vamos então entrar já no nosso assunto tão especial hoje, que é escatologia. Com certeza, pastor, nós não vamos conseguir esgotar aqui o assunto, e não tem como, não tem tempo, e é muito assunto, com certeza. Mas nós queremos começar dizendo que o livro da Bíblia que contém mais informação a respeito de escatologia é o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse é praticamente todo dedicado ao fim dos tempos. E a maioria dos livros proféticos do Antigo Testamento também conta bastante sobre esse tema, sobre escatologia. E Jesus, por exemplo, em seus sermões, em suas parábolas, ele falou algumas vezes sobre os tempos do fim e fez alusão a esses acontecimentos também por toda a Bíblia. E nós vamos encontrar isso com certeza por toda a Bíblia. E entre os estudiosos da escatologia, há muito debate sobre a ordem dos acontecimentos do fim. A gente vê que tem assim uma discussão, no bom sentido, uma discussão muito grande a respeito desse assunto. Por exemplo, o que é literal, o que é simbólico, o que já aconteceu ou o que ainda vai acontecer, quando vai acontecer, e quem vai, para onde as pessoas vão, enfim, como se dará. Então são uma série de questionamentos mesmo aí, que nós temos a respeito dos últimos dias, do arrebatamento, enfim, mas a grande maioria concorda, pastor Carlos, e você que está nos vendo, que a Bíblia diz que essas coisas elas vão acontecer. Existe alguma discordância no sentido de tempo, de acontecimento, um antes do outro, um depois do outro, tal. Tem várias divergências a esse respeito, mas o que todos concordam de uma forma unânime é que essas coisas vão acontecer com certeza, porque está na Bíblia Sagrada, e esse é o ponto fundamental da escatologia, independente das diferenças teóricas, enfim, nós cremos que está na Bíblia e vai acontecer para a glória de Deus, amém? Então nessa live de hoje, nós vamos abordar esse assunto que as fascina a todos nós, que são os acontecimentos dos últimos dias. Amém? Deixa eu mandar um abraço aqui, deixa eu ver para quem aqui, olha só, mandar um abração aqui para a nossa irmã Maria Paula entrou aqui, nossa irmã Suza Lia também entrou,
Nosso irmão Sidney de Almeida, o diácono Sidney, que estava aqui agora em pouco conosco aqui na nossa oração, né, uma abração. A nossa irmã diácono Gislaine, também ligadinha conosco, irmã Vanessa, nosso querido irmão João Batista, né, o diácono João Batista, pastor Ivan, Carolina também, pastor Ivan, um abração, viu, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, 2 Pedro capítulo 3 e o verso 13 e 14, diz assim, olha, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então aqui está dizendo o escritor que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, né? E também há uma discussão muito grande a respeito dessas questões também, mas vamos lá, pastor, olha, eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte, o que é escatologia? Glória a Deus. A palavra no grego, né, escatologia, escatos, né? Escatos e logia. Escatos tem a ideia de beirada, né, de ponta, de extremidade. E logia é a ideia de conhecimento, né? Um conhecimento lógico, mas a ideia é conhecimento. Então a ideia é escatologia, né? O conhecimento da beirada, né? Das pontas, das extremidades. Então a ideia, essa palavra, né, era muito usada, né, no dia a dia comum dos gregos, mas ela também foi emprestada no sentido de usar no meio religioso para definir então os acontecimentos finais, né, do fim, da beira, da ponta, né, e da ponta final. Então realmente, escatologia, ela é formada de duas palavras gregas, né? Escatos e logia, né? Escatos final e logia é estudo, né? Então, estudo das coisas finais, né? Do desenrolar dos acontecimentos finais. É bastante até difícil, né, pastor Adilson? Nós estávamos comentando, eu passei a tarde inteira lendo a respeito, né, não só para se informar, mas também para atualizar, para rememorar os acontecimentos, para que nós possamos ser bem objetivos e bem claros, né? Porque a escatologia, no mínimo, né, ela envolve de 30 a 40 assuntos, né? Bastante coisa. Fartamente registrado na palavra de Deus, né? Em especial Ezequiel, Daniel, né? Também 1 Tessalonicenses, Apocalipse, capítulo 24, 25 de Mateus, enfim, né, toda a Bíblia mesmo, ela aponta de uma forma simbólica também, figurada, através de figuras, de fatos, de acontecimentos também, né, com relação a esse desenrolar desses acontecimentos finais, né, que inicia-se, pastor Adilson, no arrebatamento da igreja, né? É o start, é o ponto inicial desses últimos acontecimentos, com a retirada da igreja, né? A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, composta de gentios e de judeus, né? Então, após a retirada da igreja, né? Deus, então, ele começará a tratar de uma forma bastante intensa com as nações da terra de uma forma direta e vai, né, encerrar-se, nós podemos, né, dizer que é encerrar no estado eterno, né, o que seria o estado eterno, onde nós estaríamos reinando eternamente com Jesus Cristo, né? A sede seria a Nova Jerusalém, né, a terra recriada, um novo céus, enfim, mas é assunto que nós vamos abordar, não vamos assim entrar tão profundamente, porque são assuntos muito abrangentes, abundantes, mas dentro do que o Espírito Santo estiver nos conduzindo, esperamos trazer luz, esclarecimento e conhecimento aos nossos queridos e amados. Afinal, está dentro daquilo que Jesus Cristo, Paulo diz, né? Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor. Olha, você que está entrando agora aí, manda um joinha para a gente aqui, manda um boa noite, manda um alô, uma paz do Senhor.
só para o seu nome aparecer aqui, para a gente saber que você está aí, tá ok? Mandar um alôzinho para você também, em nome de Jesus Cristo, ok? Nosso irmão Vitor Ramos, que eu vou entrar aqui, trazendo que é bênção, né? Abração para o nosso irmão Vitor também, em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, não sei se daria para o senhor responder de alguma forma essa pergunta, mas queria perguntar para o senhor o seguinte: olha, quais seriam as causas que resultam em dúvidas, confusões, né, e interpretações tão absurdas a respeito da escatologia bíblica? A gente vê que tem muitas coisas aí na palavra de Deus, né, a respeito desse assunto. A gente observa que está claro ali, né, não tem muita dificuldade. Algumas coisas sim são muito profundas, né, outros está bem claro, né, está bem revelado. E a gente vê que, né, vários segmentos, né, religiosos, enfim, tem cada interpretação assim absurda a respeito dessas questões, né? Porque assim, na visão do senhor, né, o que leva as pessoas a entrar por esse caminho? Eu vejo assim, dentro do que a gente conhece, pastor Adilson, as igrejas mais tidas como tradicionais, as igrejas já, vamos dizer, seculares, assim, não no sentido de secular mundano, mas secular de 100, 200, 300 anos, né? Eles não têm tantas divergências, né, com relação ao desenrolar dos fatos dos últimos dias, né? As igrejas mais tradicionais, vamos dizer assim mesmo, né, elas não têm, mas durante todo o transcorrer, desde de Jesus Cristo ter para o céu, do estabelecimento da igreja, durante esses quase 2000 anos de igreja, com certeza surgiram denominações, seitas, né, heréticas até, surgiram um posicionamento até de pais da igreja que tiveram interpretações bastante precárias, bastante difícil com relação aos assuntos, né, dos últimos dias. Mas eu creio que o fato principal mesmo é o desconhecimento mais profundo e mais abrangente e com isso mais contextualizado das questões, né? E com certeza também, né, seria muito difícil, né, pastor Adilson, imaginar, né, como lá em Zacarias 14 diz que todo olho veria Jesus Cristo, até mesmo aqueles que os transpassaram. Há 60, 70, 100 anos, você imaginar isso como? Né? Lá do Japão, lá da China, né? Aqui do Brasil, lá do outro lado do mundo, da Austrália, como, né, veriam? Mas hoje para nós está muito fácil de interpretar essa questão. Então, desenrolar os acontecimentos, a ciência, né, o exame mais profundo das Escrituras, isso foi com certeza facilitando. Mas eu creio que a principal causa é a falta de um conhecimento mais abrangente, né? Porque os líderes, eles surgem, né? E esses líderes, eles carregam em si, né, grandes seguidores. E de acordo com o posicionar dele, de acordo com o conhecimento dele, é o que ele transmite. Então, se tiver um conhecimento parco, escasso, com certeza o conhecimento que ele vai passar e os seus discípulos, né, terão um conhecimento mínimo. Né? E quanto menor é o conhecimento, quanto menos abrangente e contextualizado, mais possibilidade há de incorrer em erros e até erros grosseiros, né? Há denominações, religiões e seitas, né, que já marcaram a volta de Jesus Cristo várias vezes, né? Algumas vezes, e estão aí frustrados e estão aí tentando, né, rebolando aí para poder dar conta dessas palavras ou dessas previsões que, enfim, não se concretizaram. Então, eu creio que o grande desconhecimento, né, é que faz com que haja essa dificuldade e até erros grosseiros, não só com relação, né, à questão escatológica, mas em várias outras questões que envolvem, né, o tema bíblico, né, como nós temos tratado. Mas o nosso programa está na Bíblia e nós queremos dizer que, né, escatologia é um assunto bíblico
maravilhoso, tremendo. Não é difícil, pastor Adilson, não é difícil, né? Quanto mais você se envolve de uma forma aberta, de uma forma sincera e honesta, né? Erros eles vão sendo tirados em função de um conhecimento, né, mais profundo. E com certeza uma questão que atrapalha bastante, como nós temos falado, é a questão da paternidade, né, pastor Adilson? Então, uma pessoa, quando ela nasce no ministério, a revelação do líder do ministério passa aos discípulos. E esses discípulos, eles até, a maioria das vezes, eles agravam a dificuldade até, né, dos seus pais espirituais. Isso também, né, a história, né, evangélica, ela deixa bem claro isso, né, que os pais, né, passam aquele gene espiritual aos seus filhos espirituais e eles acabam adotando aquele mesmo tipo de doutrina, de posicionamento. Então nós precisamos estar bastante abertos realmente, né? Então logo o Espírito Santo nos olha, não é bem assim, é assim, olha, a Bíblia diz assim, nos deixa claro, nós estaremos dispostos, né, a não sermos que nem aquele macaco, né, que enfia você pega uma banana e põe lá dentro de alguma coisa que você quer caçar ele enfia a mão, aperta a mão e não quer tirar de jeito nenhum, não quer largar a banana e não escapa, né? E ali o caçador vai e o pega. Então, tão logo nós vemos, né, temos a revelação, nós temos que se dobrar ao Espírito Santo e não ficar permanecendo num erro, né, numa tradição ou num posicionamento errado. Glória a Deus. Um abração aqui para o nosso irmão Robertinho, ligadinho conosco, evangelista Dinaldo, também ligadinho conosco aqui, né? E como a gente está sempre pedindo aqui, compartilha para a gente, ok? Mande também para cá a sua dúvida, né? O seu questionamento, enfim, a sua colocação, tá bom? É sempre importante você estar participando conosco aqui da nossa programação, tá bom? Manda um joinha aí para a gente falar o seu nome aqui, para a gente saber que você está do outro lado aí. Pastor Carlos, eu estava estudando alguma coisa hoje à tarde também, e eu percebi que existem 3 doutrinas escatológicas. É isso mesmo, pastor? E que se existe realmente, quais são elas? Na verdade, são três doutrinas, mas mais com relação, assim, 3 pensamentos e 3 correntes teológicas, mas com relação ao arrebatamento da igreja, né? Com relação ao arrebatamento, a igreja tradicional, a igreja evangélica, se ela crê, né, seja ela pentecostal, ou seja ela neopentecostal, tradicional, enfim, ela crê no arrebatamento, mas a dificuldade maior seria assim na questão de quando daria o arrebatamento, né? A maioria é pré-tribulacionista, né? Acredita, a maioria dos evangélicos acredita que a igreja será arrebatada antes da tribulação, né? Grande tribulação, né? O pré-milenismo, né? Tem algumas que acreditam, né, que a igreja, uma pequena parcela, uma menor parcela, acredita que a igreja ela será arrebatada na metade da tribulação, nos 3 anos e meio, né? E tem uma metade uma porcentagem um pouco menor que acredita que, né, a igreja ela passará por toda a tribulação. É a corrente que menos adeptos tem, mas tem essa corrente, cada um defende. E assim, quanto mais, né, está muito bem documentado a respeito, e eu acredito absolutamente que nós não passaremos, e a Bíblia é abundante, né? São dezenas de textos que dizem isso, né? Aí bem poucos que podem colocar algum tipo de dúvida com relação ao arrebatamento ser no meio da tribulação, dos 7 anos de tribulação e grande tribulação, e bem menos ainda daqueles que acreditam que a igreja passará por esse período da tribulação e da grande tribulação. Mas nós, a Igreja Cristã Eleita de Deus, aí a Assembleia de Deus, a maioria e as outras denominações tradicionais também, elas acreditam, né, cremos com relação ao arrebatamento pré-tribulacional, né? Como a Bíblia diz que o justo
tirado antes que viesse a calamidade. E aí, figuras no Velho Testamento não faltam. Glória a Deus. Aproveitando, pastor, aí né, o gancho aí, vamos dizer assim, né, pegando a carona aí, você está falando, né, do atribulacionista, pré-tribulacionista, né? E o que ensina o pré-milenismo, pastor? Que nós temos aí o pré-milenismo, né? Nós temos o pós-milenismo e nós temos também o amilenismo, né? Tem como você falar algumas coisas a respeito disso também, né? Começando pelo pré-milenismo. Eu acho que o básico, né? O básico do básico é que nós acreditamos de verdade que o arrebatamento, né, descrito ali em 1 Tessalonicenses, né, capítulo 4, ele vai se dar antes do início da tribulação, né? Nós acreditamos isto mesmo, eu acredito nisso, eu acredito que é o correto, de verdade mesmo, por tudo que eu conheço, tudo que eu já li, né, de pessoas com grande conhecimento, acredito realmente que a igreja, né, ela será arrebatada antes, né, da manifestação de fato do anticristo, né? Alguns outros acham, né, que a igreja ela vai passar, né, pela metade da tribulação, ali quando, né, o anticristo ele faz uma aliança com a nação de Israel, enfim, e depois de 3 anos e meio ele rompe esta aliança, e aí que alguns acham, né, que aí que vai dar-se o arrebatamento da igreja. Esse é o midi-tribulacionismo, né? Isso, midi-tribulacionismo, né? E o outro acha que, alguns acham que a igreja vai passar por todo o período de 7 anos de tribulação, e somente no final, né, antes, né, da batalha ali do Armagedon, é que a igreja seria arrebatada. Mas a Bíblia não, sincero e honestamente falando, a Bíblia não apoia esta, como nós falamos, né? Nós precisamos estudar particularmente, ler os textos, verificar os textos, coisa que nós não temos esse tempo aqui disponível suficiente, né? Mas o básico que se crê é isto. Um abração aqui, mas aí para o nosso irmão Edinaldo, né, Morigoni, olha, paz amado, bom tema, né, e aí colocou em Maranata, né, Maranata mesmo, né, pastor, estamos aguardando aí, com certeza, verdade, né, esse dia maravilhoso. Pastor, a Bíblia também fala para nós, né, a gente vê alguns textos a respeito dos sinais, né, dos sinais concernentes à volta de Cristo. Que sinais seriam esses? Já está acontecendo, vai acontecer, já aconteceu, e quais seriam esses sinais, pastor? Na verdade, né, pastor Adilson, os sinais, eles têm com certeza se multiplicado, né? Quando Jesus Cristo fala aí de pestes, de epidemias, quando ele fala de guerras, de rumores de guerra, de terremotos em vários lugares, né? Com certeza sempre houve, mas não em escala tão monumental, tão tremendo, né? Acabamos de ter um terremoto de novo ali na Indonésia, com tsunami, mais de 1.200 pessoas mortas, muitos desaparecidos, né? Nunca tanto como hoje, né? Mas a Bíblia diz que quando essas coisas começarem a acontecer, é para nós olharmos, né, para o céu, porque a redenção nossa, né, a redenção do nosso corpo, a ida para a casa do Pai estaria bastante próxima, né? E Jesus Cristo disse, né, olha, não assustem, não fiquem assustados, porque isso é o princípio das dores, né? A mulher, quando está de parto, né, as contrações, elas começam bem, né, os espasmos ali bem leve, mas ela sabe que, né, a hora já está por perto, né? Se vai mais 7 horas, 8 horas um dia ou menos, ela já fica esperta, né? É o princípio das dores, né? E eu acredito também, né, o pastor e os nossos queridos, que o maior de todos os sinais é Israel, né? Israel, tendo voltado à sua terra, né, em 1948, constituída já uma nação, né, uma nação onde o deserto já está florescendo. Lembra quando ele fala para nós estarmos olhando para a figueira, né? A figueira com certeza é a nação de Israel, e como nós temos falado, Israel e a igreja nunca estiveram juntos,
né? Então a Israel saiu de cena, a igreja assumiu o palco, né? Então Israel ele começa a voltar à cena, então está na hora, né, em que a igreja ela será tirada de cena, com toda certeza, né? Então o maior de todos os sinais, com toda certeza, é a nação de Israel, que a figueira, né, ela já está florescendo. Então nós precisamos realmente estarmos bastante alertas, porque esses sinais já têm se cumprido diante dos nossos olhos, né? E Jeremias 31, verso 10, ou 30, 10, se não me engano, a Bíblia diz que Deus, ele ia tornar, assim como um rebanho, um pastor, ele ajunta o seu rebanho, assim ele tornaria a juntar Israel em uma só nação, e jamais ela seria dividida novamente. Então, esses sinais estão bem claros aí para nós, né? E é hora de nós, igreja, estarmos realmente cingidos os vossos lobos e acesas as vossas candeias, né? O arrebatamento, ele está às portas, né? João, há 2000 anos, ele já dizia: filhinhos, é a última hora. Glória a Deus. Está próximo, né, pastor? Está próximo e, como o senhor acabou de falar, os sinais estão aí, né? Dia e noite, aí, 24 horas acontecendo, né? Pastor Marcelo, um abraço. Pastora Dani entrou agora também aqui, o nosso irmão Francisco também, um abração, Deus abençoe. Pastor Marcelo, manda a sua pergunta para nós aqui, ó. Eu estava conversando com o pastor Marcelo já tarde, pastor Carlos, né, pelo WhatsApp e tal, e ele mandou uma pergunta para nós aí, para a gente fazer aqui para o senhor. O pastor Marcelo, por gentileza, manda de novo agora aqui na live ao vivo, por favor, pastor Marcelo, né? A gente vai repassar aqui para o pastor, tá bom? E participe com a gente aí, que é uma benção, tá? Pastor Carlos, uma coisa interessante, né, que estudando também, que a gente estuda para vir falar aqui, a gente vai atrás de quatro das coisas, né? Para a gente estar atualizado e tal. E eu vi que Israel ele será julgado durante a grande tribulação, é isso mesmo? Na verdade, eu acredito assim que a tribulação, até tem uma pergunta sua, que nós vemos também previamente as perguntas, que foram 45, 45, né? Perguntas, não dá para responder todas, mas na verdade a tribulação e a grande tribulação, ela tem um objetivo, com certeza, né? Ela tem um objetivo com relação à nação de Israel, e ela tem um objetivo também com relação aos gentios, as nações gentias, né, impenitentes, endurecidas, né? O juízo de Deus cairá sobre elas, o juízo de Deus também, com certeza, estará caindo sobre a nação de Israel, assim, de uma forma, nós podemos dizer, de uma forma purificadora, né? O próprio Jesus Cristo diz: olha, eu vim, né, em nome de Deus, e vocês não me aceitaram, mas se alguém vier em seu próprio nome, esse aí vocês vão aceitar. Então, com certeza, a grande tribulação será, né, uma administração também de correção, de juízo sobre a nação de Israel e sobre as nações, né, sobre os povos que, né, têm abandonado Deus, têm rejeitado Deus. Então, ela tem essas duas etapas, né? Então Israel também participará ali de um momento de dificuldade, aonde ela realmente também passará por grandiosas dificuldades, e por fim, né, ela reconhecerá o seu Messias, a quem eles transpassaram, como diz lá em Zacarias, né, capítulo 14, que nós com certeza falaremos um pouco mais. Maravilha, um abração aqui para nossa irmã Josélia, acabou de entrar, irmã Josélia, um abraço, irmão Nino, né, o Edson, Deus abençoe, viu? Nosso irmão Sidney, o diácono Sidney, pastor, ele fez uma pergunta aqui, ó, está dentro do contexto, né? Disse: olha, pastor, o anticristo, quando ele for encarnado, será o próprio Satanás no corpo de um homem? Eu acredito que não, né, pastor Adilson? Eu acredito que não, né, porque eu acredito assim, Satanás, ele entrou somente em duas pessoas, nós já falamos aqui, uma delas foi Judas, né? E com certeza assim foi por um espalho de demônios,
Jesus então faz uma pergunta: e por quem expulsam os seus filhos? Se ele está em mim, né, por quem os seus filhos expulsam os demônios? Né, porque eles achavam que só se expulsava um demônio por um demônio mais poderoso, né? Ele está falando claramente que Satanás, ele não é onipresente. Jesus está falando, se ele está em mim, então como é que os filhos de vocês expulsam o demônio também? Ele precisava estar em mim, precisava estar em vocês, mas ele não é onipresente. Então, seria muito, né, o chefe de todos, né, entrar numa pessoa e ficar meio que submetido ali, né, aonde ele tem que administrar todos os seus exércitos das trevas, né? Então, com certeza, ele não tem esse poder, ele não tem essa autoridade, né? Glória a Deus. Aqui, ó, o pastor Marcelo mandou a pergunta aqui, ó. Quem é o anjo citado nas 7 igrejas no primeiro capítulo de Apocalipse? Oi? Quem é o anjo citado nas 7 igrejas no primeiro capítulo de Apocalipse? Na verdade, né, até essa semana eu estive lendo a respeito disso, uma matéria da Chamada da Meia-Noite, né, e alguns acham, eu particularmente, né, até por todos os comentários a respeito, tanto defendendo um como defendendo o outro, né, eu particularmente, eu acho que, creio, né, não acho, eu acredito realmente que ele está direcionando diretamente ao líder da igreja. E mesmo porque, né, pastor Adilson, essas 7 cartas de Apocalipse, eu acredito que os nossos amados pastores, leigos ou não, né, que estão nos assistindo, sabem, né, se não sabem, vão saber agora que cada uma dessa carta ela é direcionada a um período de tempo da história da igreja na terra. A última é Laodiceia, literalmente governo humano. Qual é o primeiro artigo da democracia? O governo, a autoridade é totalmente do povo. Esse é o primeiro artigo da Constituição brasileira e das Constituições. O povo é a autoridade máxima. Democracia, com certeza, não é de Deus, né? Seria teocracia, seria muito difícil, né? A teocracia haverá depois no estado eterno, era né, o objetivo de Deus, né? Tanto que Samuel, né, ele se contristou muito, né, quando pediram um rei, né? Samuel diz, não, Deus é o rei de vocês, não precisa de um homem, Deus vai dirigir vocês, né? Ele se contristou muito. Então, o primeiro artigo da Constituição brasileira é: o povo é soberano. O que é isso? Governo humano. Laodiceia é o período que nós estamos vivendo, né, onde os homens, eles, né, afastados de Deus, eles ditam as ordens, eles elegem governantes para fazerem o que eles querem, aprovarem o que eles querem, né, apartados de Deus. Então, as 7 igrejas de Apocalipse, cada uma delas fazem parte, né, diz a respeito de um período da igreja, né? Alguns dizem que esse anjo da igreja tal, é um anjo, né, um anjo poderoso lá do céu, tal, mas eu acredito, como também a maior parte da igreja evangélica acredita, que é o líder da igreja, né? Porque naquela época, por exemplo, era uma igreja que estava localizada, né, num território ali da época, né? E com toda certeza esta carta também é direcionada à liderança do povo de Deus, àqueles que estão à frente, né? Não acredito, já li a respeito, né, que se trataria de um anjo especial de Deus, né, um ser celeste. Eu não acredito, já vi prós e contras, mas a balança ainda pesa, né, dentro de textos e contextos para o líder da igreja da época, né, que foi dirigida a carta, né, aquele líder que era responsabilizado. Então nós podemos entender, e isso é complexo, né, pastor Adilson, porque a maioria de nós hoje, da atualidade,
E a maioria dos cristãos da época anteriores a nós, uma grande parte tinha quase que nenhum conhecimento, né, desta realidade. E nós hoje sabemos, né, que estamos vivendo a época de Laodiceia. Então nós, líderes, necessitamos ler isto, examinar isto, para ver quais foram as repreensões, né, do Espírito Santo de Jesus Cristo à igreja desta época que nós estamos vivendo. Né? Qual é o que é que governa, o que é que domina. Estou rico, não preciso mais de nada, né? As igrejas estão riquíssimas, né? Várias igrejas grandes, riquíssimas, né? Enquanto outras, né, que fazem parte do corpo estão com grandes dificuldades, né? Outro, como nós já falamos, cria cavalo, tem piscinas, tem tudo, né? Hotel até 5 estrelas. Então hoje nós sabemos que nós que vamos dizer assim, nós que somos os anjos da igreja, a liderança da igreja que está vivendo a época de Laodiceia, do governo humano, né? Nós precisamos atentar para isso, para saber como nós nos posicionarmos e como nós dirigimos o rebanho, né, segundo o conselho, segundo a repreensão, segundo, né, o que é exigido que o líder faça, né, nesse período de tempo a que se remete, né, é endereçado às cartas de Apocalipse. Então acredito na pessoa e não num ser angelical que tomava conta de igreja, ou de igreja tal, ou de igreja tal, ou num período de tempo. Maravilha, glória a Deus. Você está aí assistindo a live, está na Bíblia. Nosso tema hoje, escatologia bíblica. Que maravilha, né? Pastor Carlos, olha só, o nosso irmão Robertinho aqui, ele fez uma pergunta aqui, né? E a gente pede para você, vai comentando aí, vai compartilhando, tá ok? Para que a nossa live possa ir para frente, né? E mais pessoas serem alcançadas, tá ok? Ele colocou assim, ó, estamos vendo algumas tribulações nos países vizinhos, né? Do nosso lado aqui do Brasil e para o mundo afora. E a gente vê que só está aumentando. Isso aí seria o início do fim? Eu acho que o início do fim é desde a metade, né, pastor Adilson? Robertinho também. Nós temos falado, né? E a Bíblia, uma vez nós comentamos largamente isso ali na sede, num culto, num domingo, falamos quase que 1h30 a respeito disso. Quando você vai atravessar uma floresta, uma floresta de 100 metros, quantos metros você entra? Eu entro 50, porque a partir dos 50 metros e 1 centímetro já estou saindo. Né? Então, quando a Bíblia fala de últimos dias, Robertinho, né, nós temos que pensar que quanto é o total dos dias? Qual é o total? Senão nós sabemos quais são os últimos. É verdade. Não é verdade? Como é que eu vou saber dos últimos se eu não sei o total? Agora, o total nós sabemos que são 7 dias. Então, os últimos dias é a partir do 3º-e-meio. Aí constitui-se, né, a partir do 3º-e-meio, passou a metade, é os últimos. Não é isso? É verdade. É verdade isso. Né? Deus estabeleceu que o homem vivesse na terra 6 dias. E no 7º dia ele deveria descansar. Então o homem estará trabalhando na terra durante 6 milênios. Né? Para os judeus está em 5.700 e tantos. Para completar os 6.000, falta 200 e pouco. O 7º, Deus, Jesus Cristo, assume o comando, que é o milênio. Aí Deus descansa, os homens descansam, porque Jesus Cristo estará com o cetro na mão do governo. Né? Então, o início, com certeza, eu acredito, o Roberto e os demais que estão nos assistindo, que, né, estes últimos dias inclui até mesmo esses 2.000 anos da graça, que vai culminar, né? E com certeza, né, lembra que a Bíblia diz que viriam tempos difíceis nos últimos dias, tempos difíceis estamos vivendo, com certeza, né, os dias são difíceis e tornar-se-ão mais difícil, com certeza, né, não dá para nós dimensionar, né, a quanto estamos, a hora está avançada,
Com certeza a hora do relógio escatológico de Deus está avançada. E eu acredito que não é nem o início, né? Já se iniciou. Não sei quanto nós andamos para o fim, né? Não está tão longe, mas fazem parte desse contexto de começo das dores, né? Porque com certeza, né, pastor Adilson, nunca acho que vivemos tão grande dor, tragédia, desgraça como nós estamos assistindo os nossos irmãos humanos, né, suportarem, passarem nesses dias. Então, com certeza, faz parte desse contexto de início de dor. Glória a Deus. Um abração para o pastor Israel. Acabou de entrar aqui, pastor Israel, um abração, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Carlos, eu vou fazer uma pergunta óbvia para o senhor agora, que eu acredito que todo mundo sabe, né? Mas, porventura, pode ter alguém que está nos vendo ou vai ver depois, né? Que não é evangélico, não tem o costume de ler a Bíblia e talvez ele não sabe, né? Não está por fora do contexto. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, olha, o que é o arrebatamento da igreja? Ok? O que é o arrebatamento da igreja? Como se dará o arrebatamento da igreja? E quais são as duas fases da vinda de Cristo? Glória a Deus. O arrebatamento da igreja é interessante porque o próprio nome, pastor Adilson, o próprio nome que o apóstolo Paulo usa, ele já dá uma definição. Infelizmente, né, é traduzido por vinda. E vinda, né, ela não tem nós não temos muita ideia da questão da vinda. Né? Quando Paulo ele trata do arrebatamento da igreja, ele usa a palavra vinda, é parousia. Parousia. Né? E essa parousia, na verdade, ela tem duas etapas, que Paulo ele trata da vinda, com relação à vinda do Senhor. Ele fala algumas vezes da vinda, e a palavra grega é parousia. E a parousia, na época, ela era composta de duas etapas, né? E por isso que nós assim, né? Até por isso que nós acreditamos num pré-tribulacionismo, por várias questões, até com relação da própria palavra que é usada. Então a parousia é o que era? Quando um rei, ele vinha para visitar uma cidade, uma outra nação, então saía primeiro, né, antigamente era assim, saía pessoas arrumando a estrada, né, arrumando, né, como nós temos na estrada de roça, sempre faz isso, né, vai as pessoas com enxada, com foice, vai arrumando, e isso fez João Batista, né, pavimentando a estrada para o rei chegar. E a parousia, então, saía, né, quando o rei vinha vindo para uma cidade, saía uma comitiva a encontrar-se com o rei. Né? Saía uma comitiva para encontrar-se com o rei. Né? E depois o rei, ele vinha até a cidade. Então é exatamente isso que acontecerá no arrebatamento da igreja. Né, uma comitiva vai sair, né, a parousia tem essa ideia, né, as duas palavras, né, que é o raparzó, né, que é o arrebatar. Então essa comitiva sai e vai encontrar-se com o rei nas nuvens e posteriormente o rei volta. E ele volta com a comitiva, conosco, né? Então o arrebatamento ela tem essa primeira fase, né? Onde o rei ele vem até as nuvens e nós, a igreja, saímos até ele, como Paulo diz, né? Num piscar de olhos. E posteriormente, depois, né, dos 3 anos, 7 anos, 3 anos e meio, 7 anos, aí nós viemos com o rei, nós voltamos com o rei à cidade. Então o rei vem visitar, né, a igreja é arrebatada, o Espírito Santo leva ela até o rei, lá nós participaremos da boda do Cordeiro, né, do julgamento também dos cristãos, das obras dos cristãos, e depois nós voltamos com o rei. Essa a segunda fase da segunda vinda? Esta é a segunda vinda de Jesus, né? Porque nós não estamos esperando a segunda vinda, nós estamos esperando o arrebatamento. Falar que nós estamos esperando a segunda vinda não é correto, né? Então, né, o correto é que nós estamos esperando o arrebatamento. Essa comitiva vai receber o rei,
né? E posteriormente o rei vem com toda essa comitiva, como diz até em Zacarias, né? Com todos os anjos, com todos os santos com ele, né? E essa parousia, que é traduzida da palavra vinda, ela tem essas duas etapas, né? O faneroses, né? E o raparzó. O raparzó é o rapto, é a tirada. O fanerose é a manifestação visível. Então, na segunda vinda, ele visivelmente ele descerá à terra conosco no Monte das Oliveiras, né, no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, quando Israel, então, reconhece Jesus, quando o exército, né, do anticristo estará cercando Jerusalém para dar fim. Israel, né, ele reconhece Cristo, clama a Cristo, então ele se manifesta, né, a manifestação, o aparecimento visível, e aí ele vem com essa comitiva que somos nós, os cristãos, né, que fomos arrebatados quando estivermos vivos, e os cristãos falecidos até o dia do arrebatamento da igreja. E os cristãos também que morrerão, nós já falamos isso num outro programa, que morrerão durante o período da grande tribulação, que morrerão pela sua fé, né? Eles também serão arrebatados, né, e virão conosco, com a igreja, que foi arrebatada ali 6 anos antes, né, praticamente 7 anos antes, e a Bíblia diz que eles reviveram e reinaram conosco, a igreja arrebatada, os santos, os crentes, né, e os santos do Velho Testamento, todos ressuscitarão, né, iremos até o rei as nuvens, né, que é essa vinda, a parousia do Harparzó e do Faneroses, né, o rapto e depois a aparição. Aí nós voltaremos com ele, aonde Jesus Cristo então estabelecerá o período de 1000 anos, onde ele reinará com cetro de ferro. Né? Então essas duas fases, né, que a vinda de Jesus Cristo, né? São essas duas fases, o arrebatamento, né? Depois a grande tribulação. Enquanto tiver a tribulação e a grande tribulação, nós estaremos participando, né, da boda do Cordeiro, do casamento entre nós, a noiva, e Cristo, o noivo, né? E lá também nós estaremos sendo julgados, segundo 2 Coríntios 5:10, né? E também Romanos 14, nós estaremos sendo julgados, os cristãos estarão sendo julgados, as suas obras estarão sendo julgadas, enquanto o anticristo estiver operando aqui na terra, nós estaremos lá, né, sendo julgados, premiados, recompensados e participando desta festa do casamento nosso entre o Cordeiro e o Cordeiro. Né? Glória a Deus. Como é bom nós aprendermos a palavra de Deus, né? Escatologia bíblica, né? Os acontecimentos, né, dos últimos dias. O nosso irmão presbítero Wilson entrou aqui também. Paz do Senhor, irmão Wilson, boa noite, Deus abençoe. Pastor Carlos, o pastor Marcelo perguntou aqui o seguinte, aí, né, o pastor Marcelo perguntou, e aí o irmão Marcelo, né, Santeramo, ele respondeu embaixo. Vamos ver se o senhor vai concordar aí, né, e vamos ver o que está na Bíblia aí, né. Ele perguntou o seguinte, o pastor Marcelo perguntou o seguinte, olha, Apocalipse 17:5, a grande Babilônia, né, a grande mãe das meretrizes, se refere a Roma, né? E aí o irmão que já respondeu embaixo assim, olha, a meretriz se refere às religiões falsas. E aí, pastor? O contexto geral, não só o contexto, mas o consenso geral, principalmente hoje é bastante forte, né, até especialmente por causa dessa questão da globalização, que é algo há 50, 60 anos, 70, 100 anos, era algo impensável que nós estivéssemos falando aqui e no mesmo um segundo depois, né, lá do outro lado do mundo, a pessoa está ouvindo. Na Austrália tem pessoas nos ouvindo, a Raquel nos ouve lá na Austrália, né, de manhã lá, 13 horas a mais lá, mas estão nos ouvindo. Lucas em Portugal, né? Lucas, então, lá em Manaus. Então, por causa dessa globalização, ficou muito mais fácil compreender. Mas o consenso geral é de uma super igreja apóstata. Uma super igreja apóstata com um líder, e esse líder dará apoio ao anticristo. Mas nós vemos
que no final, né, da grande tribulação, né, esse grande líder, ele se voltará contra essa super igreja apóstata. É um consenso geral hoje, bem aceito, bem debatido, bem escrito, né, dessa igreja, dessa grande Babilônia, porque Babilônia com certeza é confusão, é uma igreja apóstata, uma igreja mundana, né, e com certeza, né, nós temos bem conhecimento da igreja, né, interessante que João ele fala, né, daquele, né, que ele fala da igreja romana, ele cita até que essa igreja ela é localizada entre 7 montes, né, e lá o Vaticano ele é entre 7 montes ali na Itália, isso aí não tem nem como discordar disso, né, algo físico, real. Então, com certeza, literal, né, muitos aceitam até que o líder deles que será, de fato, o grande líder espiritual, o falso profeta, né? E hoje nós vemos claramente, né, como é que chama o termo do ecumenismo. Então, a ideia dessa grande Babilônia, né, é um grande ecumenismo, uma grande mistura, e nós vemos o esforço geral, né, do grande líder com relação aos grandes líderes das nações para aprovar tudo, que tudo é consenso, que tudo pode, né, que temos um só Deus, uma só ideia né, uma grande Babilônia, uma grande confusão, uma grande apostasia de fato. Então, o grande consenso hoje é que seria realmente essa super igreja apóstata, né, ecumênica, né, que com certeza irá perseguir os santos, mas no final da grande tribulação até a besta, né, o falso profeta, se volta contra ela, né? Isso é bíblico, escatológico, podia até tratar de uma forma particular disso, os irmãos que leem já devem ter alguma noção dessa questão. Glória a Deus, está vendo, meu irmão, como que é importante nós estarmos estudando, né, sabendo profundamente o que está na Bíblia, porque tem muita coisa. Tudo isso aqui, né, pastor, só no livro do Apocalipse, né, que a gente está falando aqui, no livro do Apocalipse, você passar a ler, enfim, estudar, meditar, você vai encontrar tudo isso aqui que a gente está falando lá no livro de Apocalipse, tá bom? Pastor Carlos, o nosso irmão Sidney, ele fez uma pergunta aqui, ele está com vontade de aprender hoje, irmão Sidney, ele fez uma e já fez outra embaixo aqui, ó, glória a Deus, né? Mas é isso aí, irmão Sidney, viu? Você está certinho, você que está nos vendo também pode mandar aqui a sua pergunta, tá ok? Vamos lá, a primeira que ele fez aqui, já é a segunda, na verdade, da noite, né? Ele diz assim, ó, que lá em Mateus 27, 52, né? Fala lá que após a ressurreição de Cristo, foram vistos os sepulcros se abrindo e os corpos, né, ressuscitaram e andaram lá na cidade e tal. E a pergunta é essa, né? Isso pode ter sido o primeiro arrebatamento? Não, né? Não existe, irmão Sidney, essa ideia de primeiro arrebatamento. Nós já falamos disso, né? Umas 2 vezes, mas vamos falar de novo de uma forma rápida, né? Nós sabemos, né, que em Israel, quando se começava uma colheita, né, era-se exigido do agricultor, era exigido do fazendeiro, enfim, que ele recolhesse um molho, né, o molho, ou o animal, o primeiro, ele levaria até o templo, ele levaria até o sacerdote, e esse molho era movido diante do sacerdote, era oferecido como uma oferta de movimento para que o restante da colheita fosse aceito. Então era algo que era consagrado, primícias consagrada, a fim de que a colheita fosse aceita. Então é exatamente isso que aconteceu no arrebatamento, na ressurreição de Jesus Cristo. Como ele era as primícias, o primeiro da ressurreição, o que ele fez? Né? Ele recolheu alguns e ele levou até diante do Pai para oferecer como oferta de movimento diante de Deus, para que a colheita, nós até hoje, né, fôssemos aceitos diante de Deus. Então isso é uma figura bíblica, é uma simbologia que com certeza, né, a Bíblia diz: se as primícias forem santas, toda a árvore será santa, né? Se a raiz for santa, a árvore é santa. Por isso que nós
com certeza, incentivamos os irmãos a consagrar as primícias da renda de vocês, dízimos e ofertas, o que vocês tiverem, né? Honra o Senhor com seus bens e com as primícias da sua renda, para que fartamente, né, transborde os seus celeiros e transborde os seus lagares e encham os seus celeiros. Então, Jesus Cristo, ele fez isso, né? Ele fez uma colheita de alguns santos, com certeza, que morreram do Velho Testamento, né? Ressurgiu, né? Ressuscitou-os com ele, né? E depois eles os apresentou diante do Pai. Esta é a figura simbólica, né? Essa é a figura, né, do Velho Testamento cumprindo-se, né, na pessoa de Jesus Cristo, que foi ressuscitado, ressuscitou alguns e levou até o Pai para oferecê-lo, para que a colheita restante fosse aceita, né? É profundo isso, né, pastor? E a colheita depois iniciou-se, né, exatamente no dia de Pentecostes, né? Porque era 50, Pentecostes quer dizer 50, né? 50 dias após iniciar a colheita, né? Foi então Jesus Cristo, ele ficou 40 dias, né, com os discípulos, depois que ressuscitou, né? Depois de 10 dias dele ser elevado ao céu, né, ele apresentou diante de Deus, né, a sua oferta, e depois de 10 dias inicia-se uma grande colheita, onde nós estamos incluídos e responsabilizados de colher mais. Que maravilha, é muito profundo, né? É lindo de ver, né, pastor? A palavra de Deus é lindo, né? A gente vê assim que Deus, ele pensou nos mínimos detalhes, né? Nas mínimas coisas. Assim, é a perfeição de Deus, né, pastor? Deus é perfeito, né? É um ser perfeito, né? Ele pensou nas mínimas coisas. Deus seja louvado por isso. Glória, né, ao nome do nosso Deus por isso. Pastor Carlos, o irmão Filho faz outra pergunta aqui, olha, qual é a diferença do tribunal de Cristo para o trono branco? Glória a Deus, né? São coisas separadas, né, profundas, que nós podíamos ficar um programa inteiro, né? Mas o tribunal de Cristo, na verdade, o tribunal de Cristo, ali de Romanos 14, de 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, né, ele se refere, né, aos crentes, né? O tribunal de Cristo é para os cristãos, mas não é tribunal de julgamento, porque nós já fomos julgados, já fomos absolvidos, né? Então, no tribunal de Jesus Cristo, os cristãos, como Paulo diz, eles hão de comparecer diante de Deus para receber o bem ou o mal que eles fizeram. Então, pessoas, infelizmente, cristãos, nós também seremos informados do que nós deixamos de ganhar, né, pastor Adilson, por negligência, por falta de aplicação, por falta de conhecimento. Então, o tribunal de Jesus Cristo, para que cada um receba, né, o bem ou o mal que estiver feito por intermédio do corpo. Nós até falamos em 1 Coríntios 3, né, que Paulo fala de 6 tipos de materiais que o crente pode construir, né? Ouro, prata, pérolas, madeira, feno e palha. Então, madeira, feno e palha, as obras que forem nós, que forem feitas sem amor, nenhum amor, elas serão queimadas, vamos ter prejuízo, vamos ficar chateados, né? Nós não fizemos, vai ficar revelado lá que a maior parte das obras que nós fizemos foi fora do contexto do amor. Outros foram com amor fervoroso, sincero, outros com menos amor, outros com um pouco menos de amor, né? Ouro, prata e pedras preciosas receberão galardões. Esse é o tribunal de Cristo, né? Onde nós estaremos, durante os 7 anos da grande tribulação, nós estaremos lá sendo recompensados e premiados. E o trono branco, na verdade o bema, né? No grego é bema, né? A maioria dos estudiosos acham, creem, que realmente eles, os ímpios, somente os ímpios comparecerão diante de Deus para ficar bem claro, né? Porque quando a Bíblia fala de 2 livros que são abertos, né? Em outros textos bíblicos fala de outros livros, mas ali em Apocalipse fala de 2 livros, né? Abriram-se os livros, né? E os mortos foram julgados segundo o que estava escrito neste livro, né? O livro das obras,
né? E abriu-se um outro livro, o livro da vida. Qual é o livro da vida? O livro da vida é a Bíblia, né? Com certeza é a Bíblia, de um sentido bem simples, é a Bíblia. Né? É a Bíblia que os homens foram julgados segundo a Bíblia. Né? E ali eles vão receber a sentença. Olha, né? Olha, está escrito assim, você fez assim, está escrito assim, você praticou isso, tal. E eles, né, infelizmente, serão procurados seus nomes ali no livro da vida, não vai ser achado, né? E infelizmente ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então eles, como mensageiros de Satanás, né, enviando mensagem enquanto viveram aqui do inferno, né, eles infelizmente eles receberão esse juízo, né? Como Paulo diz em João, Jesus fala em João 5, né? 39, 38, 39, 40, né? Uns, né, eles ressurgirão para o horror e vergonha eterna, e outros para o gozo eterno, né? Então essas almas, né, dos ímpios, que só ressurgirão, né, pastor Adilson, 1007 anos, pelo menos 1007 anos depois do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos justos, né? Porque Apocalipse diz bem claro ali, né, que os justos foram arrebatados, teve a grande tribulação, e depois só de 1000 anos que eles foram então ressuscitados para comparecer diante de Deus para receber a sentença, né? Ficar claro, né, que eles agiram de desconformidade com a palavra, com a Bíblia, não creram, não receberam o Salvador, não o acolheram e vão ser lançados. Então o trono branco é para o juízo, enquanto o tribunal de Jesus Cristo é para os cristãos receberem as suas recompensas. Coroa de glória, coroa da vida, são 7 coroas, né, que grupos individuais receberão. Maravilha, glória a Deus, né? É aquela passagem, né, pastor? Todos vão lhe comparecer, né, diante do Senhor, né? Uns para ser julgado, para receber a condenação, e outros para receber as coroas aí, mas todos vão passar diante de Deus e não vai ter jeito, né? O pastor Marcelo colocou aqui, olha, muito bom ouvir esta aula de escatologia. Parabéns, pastor Carlos e pastor Adilson. Amém, meu Marcelo, né? O nosso objetivo é esse, né, pastor? É trazer, né, aquilo que está na Bíblia. Pastor Carlos, vamos seguindo, que a hora está indo embora, né? Tem mais um minutinho para a gente continuar aqui. Pastor Carlos, é o seguinte, a Bíblia fala também que a respeito da batalha da Margedon, né? Diz lá que, né, o sangue, né, vai chegar ali no cabresto dos animais, né? O que é isso, pastor? Batalha da Margedon? É literal isso aí? O sangue vai chegar mesmo, literal? A figura de linguagem? O que o senhor poderia explicar para nós a respeito disso aí? Eu acho interessante, né, pastor Adilson, que na verdade tem duas batalhas do Armagedon, né? Uma ali de Ezequiel, né? São distintas, pastor? São distintas no sentido que tem propósitos diferentes. Uma, né, se refere a antes do milênio e a outra depois do milênio, né? São duas batalhas bastante distintas, né? Essa batalha do Armagedon. E ainda não é a batalha final, né? Porque posteriormente ainda, né, porque na verdade vai haver aquela revolta geral, né, do diabo, posteriormente ele ser solto, e aí sim ele será de fato lançado e aprisionado no lago do fogo. Mas são duas. Ezequiel fala de uma batalha de Armagedon e tem alguns objetivos diferentes, né? Por exemplo, na batalha do Armagedon, lá de Ezequiel 37, né, que fala, né, que é por motivos econômicos que eles sobem para cercar Israel, né, para destruir Israel.
E posteriormente, quando eles sobem pela segunda vez, dessa outra batalha do Armagedon de Apocalipse, eles sobem para destruir os santos. Aí já é diferente, né? Eles sobem, como diz lá em Ezequiel, para saquear a cidade que não tem muro, que está sossegada, porque tem muito despojo. Então a gente vê que são motivos econômicos, mas posteriormente, né, a segunda de Apocalipse será realmente para destruição dos santos, né, após o Apocalipse, né, após o milênio, né? Então são batalhas distintas, né, mas ambos, com certeza, né, o próprio Satanás estará administrando, né, essa subida até, né, Israel, né, para a destruição de Israel, e com certeza, né, será um tempo assim horrível, né? Um tempo muito difícil, né? E essa primeira que está descrita em Ezequiel, com certeza será, né, essa guerra, na verdade, que o anticristo ele imporá, né, depois da quebra da aliança com Israel, nos 3 anos e meio finais da grande tribulação, onde realmente eles vão apertar Israel, né, vão subir para aniquilar com Israel, para saquear Israel, e ali, né, Zacarias ele fala isso, né, dessa guerra, que os olhos vão, e hoje já há armas químicas que fazem isso, os olhos apodrecem na órbita, a língua, não só dos homens, mas até dos cavalos, apodrece na boca. Então essa é a primeira batalha, né, onde, com certeza, né, eles invadirão Israel, né, e é interessante também que nessa primeira batalha do Armagedon, haverá uma certa oposição da Síria contra os exércitos do anticristo. Haverá uma oposição de 3 ou 4 governos, os egípcios, a Síria e Edom. Eles ainda vão se opor, mas vão ser subjugados, né? E posteriormente eles também, né, no milênio, eles farão parte do governo por ter tentado ali de alguma forma defender Israel no final da grande tribulação, né? E quando na segunda batalha do Armagedon, depois que Satanás será solto, não haverá oposição nenhuma, né? Então Israel ali, ele começará a ser dominado, as mulheres forçadas, e aí sim Jesus desce do céu com a igreja no final. Então essa é a primeira batalha do Armagedon antes do milênio, né? Então a segunda batalha do Armagedon, de um certo Armagedon, também será, né, a posterior ao milênio, quando Satanás é solto, ele vai seduzir novamente as nações, consegue um grande apoio e ele sobe, né, até Jerusalém, onde é a sede do governo de Jesus Cristo, e ali desce fogo do céu, os consome. Quanto nessa batalha primeira, no final da grande tribulação, onde o anticristo, né, e a besta ali será amarrado e ele será lançado no lago do fogo, né, depois de 1000 anos ele estará ali esses exércitos, eles serão sepultados, que diz lá em Ezequiel, eles serão sepultados, quando nessa segunda batalha, né, da revolta de Jesus, do Satanás, depois do milênio, né, eles serão consumidos pelo fogo, eles serão aniquilados, devorados pelo fogo, a carne pelo menos deles, né, desses exércitos que confederados com nações subirão, né, no final do milênio para uma revolta final contra Jesus Cristo, né? E aí desce fogo do céu, os consome, e logo posteriormente, então, né, Jesus Cristo instala, né, segue-se a sequência depois do grande trono branco, né, do julgamento dos demônios, do diabo, né, e enquanto, né, no final e antes do milênio, quando deu a primeira batalha do Armagedon, né, haverá também o julgamento das nações,
as nações irmãs, as nações bodes e as nações ovelhas. Então essas três classes de nações, elas serão julgadas, né? E é interessante também dentro dessa questão, pastor Adilson, que esse julgamento das nações, né, esse julgamento das nações será um julgamento de 45 dias, onde todas as nações subirão após Jesus Cristo descer com a igreja, após o arrebatamento, os 7 anos de tribulação. Nós voltamos com Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, ele reúne o chefe das nações, porque a batalha, essa primeira batalha do Armagedon, onde o anticristo estará à frente, à testa, né, ela durará 30 dias. Está escrito isso lá em Daniel, ela vai durar 30 dias essa batalha, então não é algo assim, né? E quando o julgamento das nações, o capítulo 12 e 11 do livro de Daniel, ele fala que esse julgamento das nações durará 45 dias de julgamento, aonde, né, vai ser separado a nação bode, a nação ovelha e os irmãos. Então, Jesus Cristo, ele vai vir, vai estabelecer esse tribunal, e aí ele vai, com certeza, tratar com essas nações, dividir essas nações. E uma boa parte, as nações, elas estarão no milênio, né? No milênio, as nações, dezenas de nações, são mais de 140 nações, a grande parte, né, entrarão no milênio. É bem verdade, é bom registrar também, né, pastor Adilson, que mais da metade das nações que existem hoje, elas foram, na verdade, nasceram depois de 1948, né, com o nascimento da nação de Israel, praticamente duplicou o número de nações. E até hoje tem nação que estão querendo aí, né, a sua independência, estão lutando para a sua independência. Nós vemos há pouco tempo lá na Espanha, né, mais um grupo lá querendo independência e constituir-se uma nação. Então essas nações, bodes com certeza, vão sofrer julgamentos terríveis, alguns acham até que serão aniquiladas, né? Também não concordo plenamente com essa ideia. Mas são essas duas batalhas de Armagedon, bem distintas uma da outra. Glória a Deus, que maravilha, né? Deus seja louvado. O nosso irmão Samuel Souza, né, colocou aqui, o nosso irmão Samuel, me sinto esperançoso, né? Glória a Deus, né? Que maravilha. Com certeza, né? Temos que estar aí preparado para esse grande dia. O senhor estava falando, pastor, que vai demorar 45 dias, né? E aí me veio uma coisa aqui na mente. Paulo, ele fala lá, né, que os mortos ressuscitarão primeiro, né? E depois fala assim, e nós, né, ficarmos, teremos nosso corpo glorificado e tal. Primeira coisa assim, a primeira impressão que dá é que Paulo já tinha essa esperança, né, do arrebatamento lá em vida, lá, né? E nós que ficarmos, né? Dá essa impressão que estava saindo, não vou morrer não, né? Eu estou aguardando aqui em vida, né? Isso é uma curiosidade. Agora, eu queria perguntar para você é o seguinte, pastor. Jesus também falou assim, olha, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra o Ocidente e tal, né? Assim será a vinda do Filho do Homem, né? Num piscar de olhos. E a pergunta que eu faço para o pastor é a seguinte, realmente vai ser assim mesmo, pastor, o arrebatamento? Vai ser assim, muito rápido mesmo assim, uma coisa assim que só os crentes vão perceber, só os salvos vão perceber, os ímpios não vão perceber, né? Vão perceber depois, né? O que sumiu total, mas eu falo assim, no momento do acontecimento, vai ser assim mesmo, em milésimo de segundo mesmo ou não? Ou é figura de linguagem, o que a Bíblia está dizendo? Não, a igreja tem interpretado isso, e eu acredito que é o correto, de forma literal. Segundo as pesquisas aí, um piscar de olhos é 7 milésimos de um segundo, né? Uma coisa muito rapidíssima. E assim a Bíblia fala, de um relâmpago, né? O relâmpago que você já era, já foi, né? E eu acredito mesmo, né? E é interessante com relação a essa expectativa do arrebatamento da igreja, era tão intenso quando Paulo escreveu 1 Tessalonicenses, e os crentes também estavam tão esperançosos que fosse naqueles dias, que Paulo, ele até escreveu a segunda carta, onde ele fala, olha, isso não vai acontecer sem antes que, né, se apresente o homem da iniquidade, sem antes que venha a apostasia, tal, né? Então, assim,
eles também estavam bastante esperançosos, e alguns até estavam, né, até parando de trabalhar, até assim, talvez já vai ser da semana que vem, já estavam tudo mais ou menos assim, né, que nem nós também fomos bastante prejudicados há um tempo passado, porque se falava muito, né, que muitos nem estudaram, nem fizeram faculdade, teve uma grande dificuldade com relação a isso, porque se falava tanto de uma iminência que estava vindo, que muitos acharam, não preciso estudar, não preciso me empenhar, e até muitos da igreja, a igreja até tem sofrido bastante no dia de hoje, mas com certeza eu acredito nessa literalidade da rapidez mesmo do arrebatamento, né? Nós precisamos estar absolutamente preparados. Jesus Cristo, por 3 vezes, ele compara a sua vinda como um ladrão de noite, né? Quando ele vem, às vezes você nem percebe, o ladrão rouba, no outro dia você vê a casa está arrombada, você nem viu, né? E algo tão rápido, né? 1 minuto, 2, eles estouram lá o cofre, estouram tudo, vai embora. A rapidez, eu acredito realmente nessa rapidez, que nós estejamos preparados, né? Mas eu acredito que o Espírito Santo, daqueles que são fiéis, com certeza devem colocar uma preocupação, alguma coisa, né? Como os discípulos de Elias, porque Elias também é um símbolo do arrebatamento da igreja, né? Os discípulos, né, perguntaram, você sabe que hoje, né, o seu líder, o seu mestre vai ser levado sobre a sua cabeça? Ele diz, eu também sei, calai-vos, né? Então, acredito também que deve haver no coração dos cristãos, né, o Espírito Santo deve, assim, estar... Por isso nós temos que estar ligados, né, pastor Adilson? Porque muitas vezes, né, que nem hoje mesmo, que eu estava falando sobre isso domingo, na escola dominical, sobre a direção do Espírito Santo, estava levando a Luciana para casa, senti de ir para um lugar, ela falou, eu vou por aqui hoje. E acabei não indo, senti forte, eu vou passar por aqui, e fui por aqui. Aí cheguei lá na frente do Colinas, lá estava aquele congestionamento lá. Fiquei esperando uma coisa que podia ter resolvido em 3 minutos, ficou 33 minutos para resolver, porque não estava atento, não estava ligado à direção do Espírito Santo. Então precisamos estar ligados para que esse dia, como Paulo diz, nós não somos da noite, para que este dia não nos apanhe desprevenido. Nós somos do dia, nós somos da luz, então a qualquer momento estaremos preparados. Paulo diz, quer durmamos, né, quer vigiemos, quer durmamos, nós somos dele. Então temos que estar absolutamente cônscios e temos a garantia que somos de Jesus, para que tão logo a trombeta soe, nós, bye bye, né, terra. Glória a Deus. Irmãos, infelizmente nosso tempo já foi, pastor, já são 22 horas e 30 minutos, né? 20 horas e 30 minutos, né? Nós estamos com o relógio, pastor, está atrasado 5 minutos que o relógio lá. Acho que a bateria está fraca já, né? Mas, pastor, tinha tanta coisa para falar ainda, né? Que está tão gostoso, né? A gente aprender aqui da palavra de Deus, está tão legal, está muito bom mesmo. Mas nós temos que, né, encerrar aqui a nossa live, nossa programação. Pastor, as considerações finais do senhor aí para o povo que está vendo? Eu queria ler aqui, pastor, eu até escrevi mais ou menos, né? Porque só a sequência de eventos, acho que não vai nem 1 minuto. Eu coloquei assim, a sequência de eventos seria assim, o arrebatamento, né, a tribulação, a grande tribulação, né, o tribunal de Cristo, né, o anticristo, a conversão de Israel, a volta de Jesus Cristo com a igreja, né, o Armagedon, né, a guerra lá quando nós voltaremos, né, em meio a essa batalha, o julgamento das nações, a prisão de Satanás, o milênio, a soltura de Satanás, né, a revolta das nações, a batalha final, o grande trono branco, o julgamento final, Satanás e os demônios e os perdidos lançados no lago do fogo eterno, a nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra e o reino eterno de Jesus Cristo. Quanto assunto, pastor Deus, quantas coisas mesmo nós precisamos aprender, é importante, né, para nós aprendermos, né, como o pastor falou aqui, da perfeição, da graça, da bondade do nosso Deus. Que Deus abençoe os irmãos, com certeza, né, os temas são muitos com relação à escatologia, o ensino, né, dos acontecimentos finais. Esperamos ter, de alguma forma, contribuído para com os nossos queridos e amados. Estude a Bíblia, leia a Bíblia com atenção,
né? Creia na Bíblia, né? E vamos nos esforçarmos realmente para sermos ainda mais diligentes, né? Mais fervorosos, mais amorosos. Vamos deixar de lado a ira, como Paulo diz, abandona a ira, deixa o furor, né? Vamos procurarmos, como diz lá o apóstolo Pedro, quem quer viver dias felizes e longos, refreie a sua língua de falar mal, busque a paz, evite que seus lábios falem dolosamente, empenhe-se pela paz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Então que Deus abençoe, tenha um final de segunda-feira abençoado. Ame a Bíblia, leia a Bíblia, respeite a Deus respeitando a Bíblia, porque com certeza nós faremos bem a nós mesmos e com isso, como diz, né, pastora Dilson, toma cuidado da doutrina e de ti mesmo, porque fazendo assim você vai salvar tanto a você como aqueles que te ouvem. Então uma boa noite a todos e queremos agradecer grandemente a atenção. Ore por nós, com sinceridade temos intercedido pelos nossos amados, que o ministério dos irmãos sejam assim revigorados, avivados e que Deus os use assim de uma forma grande, poderosa e maravilhosa. Glória a Deus. Faz oração, pastor? Vamos orar? Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos realmente, ó Pai, porque nós fomos incluídos no projeto de salvação. Nós te louvamos, ó Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, pela revelação das Escrituras, Senhor. Nós te louvamos por este legado maravilhoso que é a tua palavra. Pai, queremos pedir a bênção aos irmãos, às irmãs que estiveram nos acompanhando até agora. Pai, que o Senhor possa com certeza continuar sobre as suas vidas, sobre a sua família, sobre a casa, Senhor, deles de uma forma especial. Que a mão do Senhor esteja na condução, aleluia, dos desejos, das decisões, ó Deus, da vontade, aleluia, dos teus queridos e amados. Dá a eles uma semana abençoada, livra-os do mal, Senhor Deus, que realmente, Senhor Deus de Israel, o Senhor possa manifestar-se em suas vidas. Tira todo o embaraço, corta todos os laços, toma eles e usa-os para a honra e louvores do teu nome. Pai, assim nós oramos, agradecidos, no nome precioso do teu amado e querido Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, olha, chegamos aqui no final de mais uma programação, mais uma live. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua participação, pelo carinho da sua audiência. E lembrando que segunda-feira que vem nós estaremos de volta com mais uma live Está na Bíblia. E já, né, pastor, com o novo presidente eleito, né, na segunda-feira que vem. Né, então aproveitando aqui, né, ore, busque a Deus, viu? É verdade. Avalie certinho aí, né, peça uma direção ao Espírito Santo, porque com certeza, né, o futuro da nossa nação está, ó, na ponta dos nossos dedos, viu? Que Deus nos ajude e nos dê a direção certa. Olha, um beijo no teu coração, fique com Deus e até segunda-feira que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau. Amém.